Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Moviola Quebrada. Marco Júnior aqui, e hoje eu posso falar um pouco mais alto porque eu estou sozinho em casa, não vou acordar as crianças. Criança, só tenho um filho. Mas enfim, galera, olha só, hoje eu vim aqui no canal para falar com vocês sobre o problema com o cinema nacional, o problema com o cinema brasileiro. Vira e mexe, eu sempre estou indicando filmes nacionais para algumas pessoas, e normalmente eu sempre recebo várias negativas. E as principais negativas, eu vou citar duas, são essas aqui. A primeira é, o filme brasileiro tem muito palavrão. Para essas pessoas, eu mostro essa cena aqui, ó. Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself. Aí eu viro pra pessoa e falo assim, cara, esse filme que você assiste também tem palavrão. O problema, cara, é o seguinte, é que ou você assiste dublado e a dublagem suaviza a tradução, ou você assiste legendado e não tem conhecimento da língua inglesa e a legenda suaviza pra você essa situação. Como você pode ver aí na cena do Wolverine dublado e a legenda oficial que eu vou colocar pra vocês assistirem aí. Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself. Com licença, eu sou Eric Lensher. Charles Xavier. Vão se ferrar. Essa legenda que vocês acabaram de ver é a legenda que tá no Blu-ray do filme. Então, ele não fala o palavrão, ou seja, o cara, pra ele, poxa, o Wolverine não falou palavrão nessa cena, mas falou. Então, é uma coisa que não é exclusividade do cinema nacional, né, gente? E a segunda coisa que eu mais ouço, e essa me irrita profundamente, mais até do que do palavrão, mas cinema nacional só tem sexo, sacanagem e tal. Eu falo, mano, desde quando você virou uma beata? Desde quando você fica assim, não posso ver, não posso nem falar de sexo, tipo a Dona Bela, né, da escolinha do professor Raimundo, eu só penso naquilo, né, ela não faz assim. Então, poxa, assim, eu não entendo, em pleno século XXI, que a pessoa acha que sexo ainda é um tabu, né, cara. É claro que existem até em filmes hollywoodianos cenas de sexo que não avançam a história. Você tá ali, deve desenvolver alguma coisa, deve desenvolver um personagem, deve desenvolver uma história. Mas às vezes isso não acontece. Ok, isso eu até concordo. Mas reclamar do filme porque tem cena de sexo, mano, poxa, desculpa, né? Então, cara, essas são uma das principais desculpas que eu ouço quando eu ofereço pra alguém, indico pra alguém um filme nacional. Duas que me irritam profundamente, inclusive. Mas então, qual é o problema do cinema nacional? Qual é o problema do nosso cinema? E eu te garanto, cara, que o problema não tem nada a ver com a qualidade dos filmes. Muito pelo contrário. O nosso cinema produz filmes absolutamente fantásticos. Inclusive, eu estava lendo alguns textos e uns vídeos do Pablo Vilaça, que foi o cara que eu fiz o curso de crítico de cinema, que é o cara que me fez querer trabalhar com cinema em questão de crítica, né? E ele falando que no Brasil você se produz um cinema diferente em cada região do país. E isso é incrível em termos de linguagem, em termos de temática. É muito rico o cinema nacional. Então, assim, são vários filmes que entram nos cinemas e, cara, grandes filmes mesmo. Pra você ter uma ideia, um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos foi Que Horas Ela Volta, aquele da Regina Casé, que eu acho absolutamente sensacional, né? Então tem muitos filmes como Lobo Atrás da Porta, Arábia, documentário, então, nem se fala. A gente tem os melhores documentaristas do mundo. O melhor documentarista do mundo, na minha opinião, é brasileiro, que é o Eduardo Coutinho, assim, aliás, era brasileiro, enfim, o Eduardo Coutinho morreu em 2014, no mesmo dia em que morreu o Philip Seymour Hoffman, inclusive, um dia triste pro cinema, né, enfim. Mas, pô, ele pra mim é o melhor documentarista do mundo. E em termos de documentário, brasileiro de mão cheia. E filme de ficção também. O problema é que o brasileiro não assiste filme nacional. E o que ele assiste, o que chega pra ele, são filmes com qualidade duvidosa, né? Não, assim, não vamos dizer que Tropa de Elite é um filme com qualidade duvidosa, Tropa de Elite 1 e 2, não são excelentes filmes, mas é um filme que tem um apelo popular muito grande e chega até os cinemas facilmente. Cinemas que até de interior. E aí é que eu chego no meu ponto, o problema do cinema brasileiro, que é o seguinte: eu já devo ter falado aqui algumas vezes no canal, eu moro em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. É uma cidade pequena com uma
uma população grande pro tamanho da cidade, né? Uma densidade demográfica muito grande. E aqui nessa cidade só tem 3 salas de cinema. E toda vez que sai um filme, por exemplo, Bacurau, né? Maravilhoso. Bacurau não chegou aqui na minha cidade. Com 3 salas de cinema. É óbvio que os exibidores vão preferir passar o filme da Marvel, o filme novo do Keanu Reeves, ou algum filme de herói qualquer, enfim, um filme, uma comédia romântica e tal, ou até aqueles filmes de comédia brasileira, né, que fazem sucesso, tipo Minha Mãe é uma Peça, filmes do Leandro Hassum, enfim. Mas esses filmes não mostram, esses filmes brasileiros, que eu tô citando, de comédia, não mostram o que de fato é o cinema brasileiro. E o problema é esse, a falta de distribuição desses filmes. Esses filmes não chegam pra grande massa. Pra você ter uma ideia, pra assistir um filme nacional, assim, sem ser esses de grandes, assim, de comédia e tal, como eu citei, eu tenho que me deslocar até Botafogo, na zona sul do estado da cidade do Rio de Janeiro. E pra eu chegar até lá, eu tenho que pegar um trem e um metrô. Assim, é mais do que essas 2 passagens é mais do que um ingresso para cinema, muitas das vezes. E é longe, é distante, tem que sair cedo de casa e tal, me preparar melhor, tem que arrumar uma sessão para não voltar muito tarde, enfim. É um pouco complicado. E esses filmes normalmente chegam lá no Estação e tal, ou em festivais. E às vezes, muitas das vezes, eles nem chegam a grandes circuitos a serem lançados nas salas de cinema propriamente dita. Então, esse é o grande problema do cinema nacional, ao meu ver. Ele não chega para o grande público. E eu garanto a você, meu caro, se o cinema nacional em uma... Aliás, eu vou dizer assim, se pelo menos 20% dos filmes que são lançados em festivais chegassem ao grande público, chegassem aqui na Baixada Fluminense, fora das capitais, chegassem a cidades pequenas com salas de cinema e tal... Eu te garanto que essa visão do brasileiro com relação ao cinema nacional, esse preconceito, acabaria. Porque a quantidade de filmes brasileiros bons é enorme. E aqui eu digo que os serviços de streaming podem ser uma ferramenta interessante para você, para que você conheça o cinema nacional, que é riquíssimo, cara, mesmo. Inclusive, na Netflix tem alguns filmes muito bons, tem O Silêncio do Céu, com a Carolina Dickman, que é um grande filme. Tem vários. Eu vou fazer uma lista legal aqui, vou colocar aqui na descrição do vídeo, para que você assista tanto na Netflix quanto na Amazon Prime. Na Amazon Prime tem muito documentário brasileiro bacana, inclusive, se você é do documentário e tal. Mas, cara, uma coisa que me entristece muito é esse preconceito que o brasileiro tem. Mas isso não é culpa, né, do brasileiro com relação ao filme, é porque o filme simplesmente não chega para ele. E eu tenho certeza, cara, uma vez que o filme chegar para esse público, para a grande massa, para a grande população brasileira, o cinema nacional decola. Para isso é necessário, é claro, políticas públicas de incentivo, de fomentação de cultura. Enfim, eu acho que isso a gente não vai ver, pelo menos pelos próximos 2 anos, né? Eu imagino que isso não vai rolar. Talvez a partir de 2023 a gente veja uma coisa nesse sentido, talvez. Mas eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Você incentivar o pessoal a assistir, você a dar às salas de cinema incentivos para que eles coloquem em cartaz os filmes nacionais, filmes como Bacurau, Lobo Atrás da Porta, para citar alguns, Kleber Mendonça Filho, né, então, O Som ao Redor, Aquários, Bacurau, sensacional, né, pelo amor de Deus. Arábia, um grande filme, um filme maravilhoso, os próprios documentários e tal, e claro, as plataformas de streaming que produzem filmes nacionais ou que trazem para os seus catálogos os filmes do nosso cinema. E aí eu tenho certeza, cara, que com o incentivo correto, com as políticas públicas corretas para que as salas de que os exibidores passem os filmes nacionais, não só fique relegado a festivais e tal, porque é um nicho muito fechado esse da galera do festival. Normalmente o pessoal é cinéfilo, muito cinéfilo mesmo, ou críticos e tal. Enfim, eu tenho o prazer de poder participar desses festivais pelo meu trabalho aqui no Novela Quebrada, mas me dói porque muitos filmes desses não chegam até o grande público. As Boas Maneiras, por exemplo, é um filme que eu amei, tem crítica aqui no canal, só clicar aqui no card que está aparecendo, que é um filme que fala do folclore brasileiro, inclusive temos aí, né, a Cidade Invisível, essa série nova da Netflix, que vai rolar vídeo aqui no canal em breve, que traz também essa questão do folclore brasileiro. As Boas Maneiras é um filmaço.
Nossa, maravilhoso, cara. Enfim, então, você viu As Boas Maneiras? Se viu, deixa aqui nos comentários. Então, se não viu, procure. Por favor, procure, que é filmaço. Então, galera, eu acho que o caminho é mais ou menos esse, sabe? E isso já, infelizmente, rola um ciclo, né? Porque se há um preconceito com o filme nacional, o exibidor que tá lutando ali, que é um empresário, né? Tá querendo o seu dinheirinho também, vai acabar evitando lançar esses filmes porque não dá público, né? E não dá público porque tem esse preconceito. Então, é um pouco complicado. Então, por isso que eu acho que o caminho é através de políticas públicas de incentivo à produção. A produção tem bastante, mas a exibição desses filmes em território nacional. Então, galera, esse pra mim é o grande problema do cinema brasileiro. Não tem nada a ver com qualidade, e sim com distribuição e exibição, né? Se você concorda comigo ou não, deixe seu comentário, diga o que você acha sobre o nosso cinema. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo se você gostou, beleza? Até a próxima, tchau, tchau.